crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente para contar histórias para vocês. Olha só, muita gente entrou em contato querendo saber da Leleca. E aí eu vou trazer a Leleca hoje novamente para contar a história para vocês. Tudo bem? Bora lá, Leleca! Tudo pronto com você? Você vem com a gente? Leleca? Oi, crianças! Eu voltei! Que bom! Pronto, Leleca já está aqui. Vai contar a história? Dessa vez eu vou. Qual história que você quer contar? Eu quero contar que nessa semana eu pedi pro meu pai, pra minha mãe, um ovo da Páscoa! Que bobeira. Pediu o quê? Um ovo da Páscoa! E eles deram? Não, eles não deram. Leleca, deixa eu contar uma história pra você. Você sabia que não existe ovo da Páscoa? O quê? Não existe ovo da Páscoa. Não? Não. É um ovo de chocolate. O ovo da Páscoa não existe. Não? Não. 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 Não? Não, não existe ovo da Páscoa. Existe ovo de chocolate. Você sabe o que significa Páscoa? Não. Quer aprender? Quero sim. Então, hoje a gente vai contar a verdadeira história da Páscoa para você. Tudo bem, eu quero aprender. E aí, para eu contar essa história para você, eu trouxe também um ovo. Um ovo? Um ovo. Veja só. Que ovo bonito. Lindo. Esse ovo conta a verdadeira história da Páscoa. Quer ouvir? Sim, quero sim. Abra o ovo, abra o ovo. Vocês conhecem a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem muitas histórias e todas elas de verdade. Que aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer. E aqui não fala em ovo da Páscoa. Aqui também não fala nada de coelho, mas aqui fala de Páscoa. Uma Páscoa de verdade. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu assim no versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. E esse ovo vai nos mostrar essa história. Fique bem atento, preste bem atenção em cada coisinha que a gente vai conversar e ver aqui nesse ovo, para a gente entender o sentido da Páscoa. Crianças, vocês não acham estranho que havendo uma Páscoa de verdade, uma Páscoa que aconteceu e que está escrito e dito tudo na Bíblia, tudo à nossa volta nos leve a pensar que um chocolate, que um ovo é maior do que o sacrifício de Jesus? Você não acha estranho que tudo mostra que um coelho teve que colocar ovo? Coelho coloca ovo? Não. As galinhas colocam ovos, os pássaros colocam ovos, mas coelho? Como pode? Então há uma coisa muito estranha por trás disso. E esse ovo, ele vai explicar tudo. Vamos ver? Deixa eu abrir esse ovo. Nós vamos conversar sobre o nosso Salvador. E a Bíblia conta que um certo dia, naquela semana da Páscoa, Jesus chamou seus discípulos e disse a 2 deles: vai lá e vai buscar um jumentinho. Vai buscar um jumentinho para que eu entre na cidade. E aí eles ficaram pensando: eu vou pegar esse jumentinho? E aí o que é que o dono vai dizer? Jesus explicou para eles: vai lá, diz que é para mim. Eu vou devolver. E eles obedeceram.
Entraram na cidade, pegaram aquele jumentinho e tudo aconteceu como Jesus disse. Quando eles iam saindo, o dono do jumentinho disse: Ei, meu jumentinho. E ele disse: é para o Senhor. Depois ele devolve. E o dono não fez nenhuma objeção. Eles levaram o jumentinho para Jesus. E Jesus subiu nesse jumento e entrou na cidade. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, foi uma grande festa. As pessoas reconheceram que ele era o Filho de Deus. E eles pegaram palmeiras e foram colocando palmeiras, aclamando Jesus: Hosana, esse é o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Interessante. Essa história a gente vê no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, um profeta, Zacarias, já tinha falado que ia acontecer. E realmente aconteceu tudo direitinho. Então, os discípulos queriam saber onde eles iam comemorar a Páscoa. E Jesus disse para eles: vá até lá na frente, 2 dos discípulos dele, e fale com o homem, pergunte a ele em que lugar ele tem para oferecer. E ele mostrou uma sala, um lugar onde eles ficariam e fariam a Páscoa. Eles fizeram direitinho como Jesus ensinou e tudo aconteceu mais uma vez como Jesus falou. Então, a gente tem que fazer o que Jesus está dizendo para fazer. Por quê? Porque tudo se cumpre de acordo com o que ele fala. E chegada a hora da ceia, Jesus juntou seus discípulos. Vocês sabem que ele tinha quantos discípulos? 12. Ele juntou os 12 discípulos, sentou com eles e ali ele foi dar uma lição. Ele foi ensinar para eles o que seria a crucificação. Naquele momento, ele disse para os seus discípulos, mostrou o pão e disse que aquele pão representava o seu corpo, que seria dilacerado por todos. E eles não entenderam. Era muito difícil para eles, mas Jesus cortou o pão e deu um pedacinho para cada um. Jesus também apresentou para eles o cálice do vinho e disse que aquele vinho representava o seu sangue, o sangue da nova aliança, que seria derramado pelos pecados deles, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E eles entenderam tudo isso. Mas nesse momento, Jesus também explicou para eles que dentre os 12 havia um que iria trair. Vocês sabem o que é trair? É a gente fazer alguma coisa que desagrade um amigo. O amigo confia em você, mas você faz uma coisa totalmente diferente do que ele espera. Só que naquele caso, Jesus sabia o que ia ser feito. Ele sabia que um dos discípulos iria vendê-lo. Vendê-lo, sim, iria vendê-lo. Os discípulos ficaram perguntando: sou eu, Jesus? Será que sou eu? E Judas disse: será que sou eu? Jesus sabia que Judas teria vendido ele por 30 moedas. Por 30 moedas, ele trocou a amizade, a proteção, a companhia de Jesus, aquele homem sem pecado e que tinha feito tudo de bom para a humanidade. E assim foi feito. Acontece, porém, que Jesus, terminada a ceia, levou os seus amigos para o Monte das Oliveiras. Todos eles foram com ele. E ao chegar perto, ele deixou os seus amigos e levou apenas 3. Pedro, Tiago e João. Lembra na escola? Tem vários amigos, mas tem aqueles bem mais chegados, não tem? Foi assim que aconteceu. Jesus levou Pedro, Tiago e João até o Getsemane. E lá, sabe o que aconteceu? Ele chamou seus amigos para orar. Ele disse para eles assim, que estava muito triste, que o coração dele estava triste e ele estava com a tristeza de morte. Isso está escrito na Bíblia. E aí ele disse para os amigos dele: vigiem comigo. Ele quis dizer: orem comigo. Mas sabe o que aconteceu? Jesus foi orar
E os amigos dele, dormiram. Jesus voltou, olhou para os amigos, viu que eles estavam dormindo, avisou a eles que era importante orar. Vocês estão orando? É importante orar. Mas eles dormiram. E Jesus retornou, orou mais uma vez. Sabe o que Jesus disse? Ele falou com o Pai. Ele disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Pai, afasta de mim esse sofrimento. Porém, seja feita a tua vontade. Todas as vezes que a gente for orar, a gente pode pedir o que quiser a Deus, mas a gente tem que entender, como Jesus, que o que é importante é que seja feita a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus poderia ter desistido de tudo. Ele poderia dizer: eu não quero sentir dor, eu não quero ser crucificado, eu não quero ser acusado. Mas ele não fez isso. Ele foi até o fim. Na hora da oração, ele disse: seja feita a tua vontade. Então chegou Judas e ele tinha um plano de traição. Ele acertou com os soldados de que beijaria o mestre, beijaria Jesus, para que eles pudessem identificar quem era a pessoa que eles tinham que prender. E assim ele fez. Chegou diante de todos, diante de Jesus, e disse: mestre, e deu um beijo. Ele traiu Jesus. Você já foi traído por algum amigo? Jesus lhe entende. Ele também foi traído. E na mesma hora, os soldados pegaram Jesus e trouxeram uma corda para prender Jesus. Como se fosse um ladrão, como se fosse um bandido. Jesus podia se soltar, podia acabar com tudo aquilo, mas ele resolveu prosseguir em obediência a Deus e amor a você e a mim. E ele foi preso e foi levado à casa de Caifás. E Caifás era uma autoridade religiosa, como se ele fosse um grande pastor daquele lugar. E essa autoridade religiosa queria motivos para prender Jesus e para mandar matar. Mas Jesus não tinha pecado. Então, eles providenciaram pessoas mentirosas que estavam lá só para acusar Jesus. Você já sofreu alguma mentira sobre você? Pois Jesus lhe entende. Ele passou por isso. Lá tinham várias pessoas falando mal. E 2 testemunhas diziam que Jesus mentia, que Jesus dizia que ia derrubar o templo, que Jesus dizia que era o Filho de Deus. E Jesus ouviu todas as calúnias contra ele, calado. E eles disseram: blasfêmia! Ele está fazendo o quê? Falando de Deus. É um pecado, ele merece morrer. Na mesma hora, pegaram Jesus e levaram a Pilatos. Pilatos era uma grande autoridade daquele lugar. Não era uma autoridade religiosa, era uma autoridade política. Era como se fosse um governador, um presidente. Levaram diante dele e disseram tudo o que estava acontecendo. Toda a mentira que eles inventaram. Mas Pilatos olhava para Jesus e não via nada daquilo. Não acreditava. Perguntava a Jesus e ele estava calado. Mas o povo lá fora gritava: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos não teve coragem de defender Jesus. Para agradar o povo, ele lavou as mãos e disse: seja feita a vontade de vocês. E Jesus, sendo preso naquele instante, eles fizeram, sabe o quê? Eles bateram em Jesus. Bateram muito em Jesus. Eles colocaram um manto sobre Jesus. E nesse manto, como se ele fosse um rei, mas era só ironia, era só rindo de Jesus. Eles também colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Foi. Muitos espinhos, e eram espinhos grandes. E essa coroa, ela penetrou na sua pele. Enquanto isso, eles batiam em Jesus. Também tiraram a roupa dele. Tiraram a roupa dele, batiam nele, maltratavam ele. E Jesus suportou por amor. Você já foi maltratado?
Jesus entende você. Ele já passou por isso. Também, como prova do seu amor por nós, ele recebeu uma cruz. Não era tão pequena, era uma cruz enorme e pesada. E ele saiu por toda a cidade carregando aquela cruz. Naquela época, a cruz era a pior morte que poderia acontecer. Ela era uma morte vergonhosa, não só dolorosa, ela era vergonhosa. Mas ele saiu diante de todos, carregando os meus pecados e os seus pecados, passando vergonha por mim e por você. Você já passou vergonha? Jesus entende você. Ele já passou por isso. Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas vergonhas. E chegando lá, no Gólgota, vocês sabem o que aconteceu? Os soldados tinham pregos. E eles pegaram esses pregos e prenderam na mão de Jesus. Eram pregos grandes para a mão de Jesus, para a outra mão de Jesus e para os pés de Jesus. E grande foi a dor do Senhor Jesus. Ele sentiu dor e a Bíblia diz que ele sentiu agonia. E ele estava lá com os braços estendidos. E até que então ele disse, está consumado. Quer dizer, está concluído. Eu concluí o plano perfeito. Eu fui até o fim, eu senti a dor, eu trouxe sobre mim toda a vergonha, toda a dor, toda a doença, tudo. E concluí. Os discípulos de Jesus acompanhavam de longe. Eles estavam com muito medo. As mulheres que seguiam choravam e era um dia de muita tristeza. Era sexta-feira. Parecido não. Igual aquele cordeiro que foi contado na história passada. Lembra? O cordeiro que era morto na sexta-feira? Aquele cordeiro do Antigo Testamento já falava de Jesus. Naquele momento, ele era o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E Jesus foi sacrificado por nós. Foi aí que, muito triste, ele estava. Todos estavam. Jesus já estava morto. Os soldados não tinham certeza disso, mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um dado e eles foram lançar sorte sobre a vida, sobre as roupas de Jesus. Que crueldade! Eles ainda ficavam disputando as roupas das pessoas que eles matavam. Eles fizeram isso com Jesus. Alguém já tomou suas coisas como se fosse dono? Jesus lhe entende, ele já passou por isso. Então vejam só, quando no finalzinho da sexta-feira, quase chegando o sábado, eles precisavam tirar Jesus da cruz, mas tinham que saber se ele estava morto. E aí eles pegaram uma lança e furaram Jesus do lado. E aí eles tiveram a certeza que ele já estava morto e o corpo dele foi tirado da cruz. E havia um homem naquela cidade, um homem nobre, ele tinha uma condição melhor e ele pediu o corpo de Jesus. Era José de Arimateia e foi concedido a ele. E José recebeu o corpo de Jesus e foi passado no corpo de Jesus perfumes. E ele foi envolvido num manto branco de linho e ele foi colocado no túmulo. Não era como hoje em dia, era como se fosse uma montanha, né? E ele foi colocado e lá foi cerrado, fechado. Jesus estava lá e os discípulos achavam que os sonhos deles já tinham acabado. Acabou a esperança, tudo que ele tinha prometido, eles só choravam, eles ficaram reunidos e presos lá dentro da casa deles. A impressão que eu tenho é que eles tinham esquecido todas as promessas de Jesus. Era como se a esperança deles tivesse acabado. E tinha no coraçãozinho deles. Porque naquele túmulo, eles fizeram, sabe o quê? Os governantes, eles colocaram uma pedra diante do túmulo. Então ninguém ia entrar mais lá.
Mas eles acharam pouco. Botaram vários soldados na porta. Ninguém podia invadir aquele lugar. Então, só restava aos discípulos chorar e se lamentar. Mas no terceiro dia de manhã, você sabe o que aconteceu? Maria e outras mulheres foram lá no túmulo. Sabe o que elas queriam? Elas queriam chorar. Chorar sobre o corpo de Jesus. Elas queriam passar mais perfumes. Mas quando elas chegaram perto, o túmulo estava aberto. A pedra tinha sido removida e elas ficaram apavoradas. O que aconteceu? Quem levou o meu Salvador? Quem levou? Mas lá tinham anjos e o anjo do Senhor disse: o que procuras? Ele não está mais aqui. Elas correram e foram dizer para os discípulos: olha, Jesus não está mais lá, ele está vivo. Pedro e João saíram correndo, desesperados, para ver se aquilo era verdade. E como João era mais novo, ele ganhou na corrida. Ele chegou primeiro, mas parou na porta. Mas Pedro era mais velho, mas era impetuoso. Ele entrou. E quando ele chegou lá, ele teve uma grande surpresa. O túmulo estava vazio. Lá dentro, os lençóis de linho ainda estavam, mas Jesus não estava mais. O mundo tenta nos enganar, esconder de nós a verdadeira história da Páscoa, a verdadeira história de amor de Deus, de seu Filho por você. Sabe a paixão de Cristo? É você. Jesus ama você e foi por você que ele fez tudo isso. Então, todas as vezes que você viu um ovo que as pessoas dizem que é de Páscoa, esse ovo de chocolate, lembre-se, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, venceu a morte por mim e por você. E ele é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus cumpriu o plano por mim e por você. A Bíblia diz que todos pecaram e nenhum de nós merece a glória de Deus. Mas depois desse sacrifício, Jesus conquistou para mim e para você a nossa união com Deus. E para isso, é importante que a gente reconheça que pecou e reconheça que esse sacrifício foi verdadeiro pela nossa vida. Você pode fazer isso agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Te peço perdão. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu te convido a morar no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e esteja comigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, que coisa maravilhosa. Você compreendeu que o sacrifício foi feito por você. Mas se você já fez essa oração um outro dia, você pode fazer uma nova oração agora. E essa oração é uma oração de agradecimento, de reconhecimento que o sacrifício de Jesus foi o único e suficiente para lhe perdoar. E que não existe chocolate, não existe coelho, não existe nada que possa substituir tudo isso que o Senhor fez por você. Vamos orar? Senhor Jesus, me perdoa por alguma coisa que eu tenha feito e tenha te magoado. Eu quero te dizer que o Senhor é bom e quero agradecer pela sua misericórdia, quero agradecer pela sua bondade e quero te agradecer porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Fica comigo sempre, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Que história interessante! E ela é de verdade! Eu aprendi que o ovo não é nada da Páscoa! Eu estava sendo enganada, crianças! Puxa vida! Foi Jesus que morreu na cruz para me salvar! Não tem nada de coelhinho! E agora eu vou cantar uma música para que vocês lembrem também que a Páscoa é Jesus! Bora lá, tio Vitor! Canta comigo! Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado
gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Glória a Deus! Olá, crianças! Que bênção a história da tia Andréia, falando que Jesus é o nosso Cordeiro e é a nossa Páscoa, morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância. Nós vamos aprender hoje a fazer essa linda ovelhinha 3D, ela fica assim em movimento. A gente vai precisar de uma folha no formato da folha de ofício, só que sendo de cartolina, ela é mais durinha. Outro pedaço de qualquer cor, que a gente tem verde para representar a grama. E aqui outro pedaço que pode ser de outra cor para a gente fazer o nariz da nossa ovelhinha. Vamos precisar também de cola, de algodão, de uma canetinha preta e uma tesoura. Vamos começar? Vamos pegar a folha de cartolina branca e dobrar ela desse jeito. Só essa parte aqui, a gente pega 4 dedinhos e coloca aqui, ó, e dobra. Pressiona. E a gente vai cortar essa parte aqui. Aí vai ficar 2 partes assim. Aí aqui abre. Vocês estão vendo que tá marcado dentro. Aí a gente corta essa parte. Uma vai ser a cabeça da ovelhinha e o outro o corpo. A gente vai pegar e dobrar. E vamos desenhar onde a gente vai cortar a parte para ser a barriguinha da ovelha. Uma porta assim, ó. A gente vem com a tesoura cortando. Recortando para formar as perninhas e a barriguinha. Aqui vai ser a nossa grama para a gente colar o corpo da ovelhinha. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essas 2 patinhas e fazer assim, ó. Dobrar um pedaço aqui e dobrar outro pedaço aqui. E atrás vai ser o inverso. Aqui a gente colocou pra frente e atrás a gente vai colocar pra dentro, assim, ó. E do outro lado também. Vamos vir e deixar aqui separado, tá certo? Aqui vai ser a cabeça da nossa ovelha. Vamos pegar as 2 pontas, colocar cola e colar assim. Pressiona um pouquinho. E a gente deixa aqui de lado. E agora a gente vai colocar, segura um pouquinho para poder secar, tirar a cola que vazar. Agora a gente vai para trás. Bota cola na patinha. Olha como fica o corpo da ovelhinha. Agora a gente vai botar a cabecinha que a gente já tinha feito. Passa cola aqui e cola bem aqui. Depois que você colar, fica assim, ó, o corpo e a cabeça. A gente vai cortar 2 pedaços da cartolina em formato de gota, ó. 1 e 2. Você vai colar para ela ficar assim, com 2 orelhinhas. Aqui no rosto você pode colocar o nariz de qualquer cor. Aqui a tia escolheu o rosa. Você vem com a canetinha, ó, e vai fazer um olhinho e o outro olhinho. Aqui embaixo a gente vem com um traço e lá embaixo, dizendo que é a boca, uma bolinha. E aqui em cima você vem com um pouquinho de cola,
o algodão e cola aqui em cima. E atrás um pouquinho de cola e o algodão, formando o pompom do rabinho da ovelha. Pronto, crianças, é assim que fica a nossa ovelhinha.